Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à mesa redonda de Cartas Ciganas. Primeiro, quero agradecer muito a cada um dos que estão escutando esta palestra e agradecer também a Andrea Bafa pela organização sempre tão impecável e pelo acolhimento, né, sempre tão afetuoso. Meu nome é Mirta Herrera, eh, sou argentina, minha ascendência é turca e moro aqui no Brasil há 27 anos. Sou oraculista, terapeuta holística, trabalho com oráculos há 40 anos e venho desenvolvendo baralhos Lenormand transcultural. Eu vou explicar sobre a transculturalidade daqui a pouquinho. Sou fundadora da Escola Internacional de Leitura da Borra de Café Sulma Islam, que é pioneira no ensino à distância deste oráculo complexo, porém maravilhoso, que é a leitura da borra de café. É uma escola de oráculos e terapias holísticas. Meu nome turco é Sulma Islam. Vocês poderão me encontrar no Instagram, por exemplo, com esse nome, ou nas buscas como Mirta Herrera, tanto no Facebook quanto no Instagram poderão me encontrar. Então vamos lá, eu vou falar sobre o Ancient Egypt Lenormand, que é o meu novo baralho. O Ancient Egypt Lenormand é um baralho transcultural e por que se denomina transcultural? Eu venho trabalhando essa denominação desde 2018, mais ou menos. E por que isso? Porque sendo taróloga e trabalhando com diferentes tarots, nós sabemos que existem diferentes denominações dentro do tarot e entre elas o tarot transcultural. Desde o período mais ou menos do final do século XX, os símbolos tradicionais das cartas de tarot não eram absolutas, não reinavam de forma absoluta. Chegavam tarots transcrevendo contos, historias, mitos, arte, lendas, como por exemplo o tarot dos orixás, que conta sobre a mitologia africana, o tarot mític, que fala da mitologia grega, o tarot egípcio, que foi criado por Iglesias Janeiro, com editoração da Kier, editora, que é de Buenos Aires, Argentina, o tarot do rei Arthur, enfim, estou falando de diferentes épocas, não é uma sequência a criação destes baralhos, apenas estou mencionando a existência deles como baralhos temáticos. Para quem quiser ler um pouquinho mais sobre transculturação, eu recomendo o livro de Ney Naif, Tarot, Simbologia e Ocultismo, e em uma dos seus capítulos, que é a Gênesis do Tarot, vão poder encontrar o que é transculturação, diferentes exemplos, né? Então, trabalhando com oráculos, trabalhando com Lenormand e através da criação em 2018 do baralho Sufi Lenormand, vocês verão, vou agrandar um pouquinho a tela para que vocês possam ver. Em 2018 eu criei este baralho com uma temática sufi. Cada una de esas cartas está asociada a un conto, a una historia sufí. Aqui não temos só o sufismo, temos a época bizantina, as tribos turcas antigas, os povos nômades, e, por exemplo, o fundo de cada uma destas cartas, de onde sai o emblema ou o símbolo Lenormand, é um tapete que se denomina Ardabil Carpet, que hoje em dia está em exposição no Victoria e Albert, no Museu Albert e Victoria de Inglaterra. Este tapete foi feito, foi confeccionado para um mestre sufi e
quando eu dou aulas, eu conto, né, sobre um pouquinho, né, vamos às tribos turcas antigas e falamos sobre as mulheres que teciam, as cores que se utilizavam, elas pegavam diferentes ervas, pedaços de troncos de árvore para poder fazer diferentes cores, diferentes, faziam diferentes desenhos nas bordas dos tapetes, muitas vezes colocavam os símbolos das suas tribos para poder identificar a confecção desse tapete para depois ser vendido nos mercados. Então, gosto muito de abordar essa parte histórica. Então, como podemos ver, um oráculo transcultural vai ter como fundamento ou como associação a o símbolo tradicional Lenormand, um fato cultural. Vamos um pouquinho para a história dos baralhos transculturais. Em 2015 foi criado por Melperius de Saint-Led, que não sei se é uma pessoa sobre esse nome, são várias pessoas, é uma empresa, não há informações a respeito, infelizmente, mas cria em Londres, em 2015, o Old Arabian Lenormand, que é um baralho Lenormand que tem toda a sua, em cada uma dessas cartas, o simbolismo árabe. É um baralho muito, muito bonito. Em 2015, aqui em Brasil, Tânia Durão, que é nossa colega, queridíssima, em Rio de Janeiro, ela cria o baralho do Sol Nascente. E esse Sol Nascente, cada uma destas cartas, como vocês poderão ver aqui na tela, está associada com o simbolismo japonês, né? Então, cada uma dessas cartas não foge do simbolismo de essa cultura. Rana George, em 2017, cria o Rana George Lenormand, com a história e fábulas do Líbano. Ela traz toda essa cultura, né, também desse país. É um baralho também sensacional, maravilhoso. Em 2018, eu criei o baralho Lenormand, Sufi Lenormand, perdão, cujo mensageiro, como vocês podem ver na tela, é Rumi, que é um dos maiores exponentes, ou mais conhecido, ou um dos mais conhecidos no mundo todo, em relação ao sufismo, que nos encanta, né? Com aquelas frases saídas desde o coração que tocam a alma do Rumi. Acompanhei um livro e um cordão, né? Eu chamo de cordão sagrado, este cordão, né? O que parece una chapamala no es ni una chapamala, no es una más baja sería un terzo musulmano, porque asociar con un elemento religioso não seria adequado. O oráculo não tem essa conexão, né, com a religião, a não ser que a gente esteja falando de orixás, por exemplo, que estão associados à cultura da religião africana, né? Então, aqui o baralho Sufi Lenormand, ele tem como acompanhante, né, por dizer de alguma forma, um cordão com 36 contas para trabalhar a meditação, para trabalhar a transformação com cada uma das cartas Lenormand, porque Lenormand não é só abrir uma mesa real ou qualquer outra metodologia e prever alguma coisa, indicar um caminho, analisar alguma questão. Não é só isso. Tanto com o tarô quanto com qualquer oráculo, a gente pode trabalhar no seu interior e fazer as transformações necessárias. Então, o cordão sagrado acaba vindo para enaltecer essa ferramenta
né, que são os oráculos, para poder, com cada uma dessas cartas, trabalhar aquilo que a gente precisa em um determinado momento. O livro que acompanha está escrito em português, traduzido ao inglês e ao espanhol. Em 2020, Renato Carvalho, que também é brasileiro, é de Rio de Janeiro, um colega, né? Muito doce, uma pessoa encantadora. Ele criou, tem outros baralhos também que ele tem criado, mas este baralho é um baralho Lenormand transcultural e é o baralho do continente africano. Como vocês poderão ver, cada una de estas cartas está asociada a un simbolismo de una región de África. En 2021, eu crio o baralho Ancient Egypt Lenormand, que não foi lançado ainda, porque assim como muitas pessoas, eu também tive Covid, então isso fez com que se interrompesse a produção do livro, principalmente da tradução ao inglês. Então, está em fase de término esse livro traduzido ao inglês, traduzido ao espanhol, e em pouco tempo já poderá ser impresso como para que acompanhe o livro. Por que não poderia vender ou disponibilizar, melhor dito, o Ancient Egypt Lenormand sem a sua literatura? Porque toda vez que a gente adquiere un baralho con una temática específica, es necesario conocer, es necesario saber el fundamento de esas cartas, es necesario a gente ter acceso a esa literatura y poder entender, né, qual que é o sentido daquilo. Eu vou apresentar para vocês cada uma das cartas, eu vou tentar ser o mais objetiva e rápida possível, porque sei que o nosso tempo é curto, né? Então, vemos aqui a carta 1, que é a carta do mensageiro, se denomina ou está representada, né, por Ramsés II, da 18ª dinastia, indo para a Batalha de Kadesh, uma batalha muito conhecida, que está escrita em hieróglifos nas paredes do templo de Ramsés e que conta a maravilha, né, daquele combate e, claro, colocando Ramsés II como um grande herói, como um grande guerreiro. Claro que essa história, para quem estuda egiptologia, sabe que não é tão assim e que aquelas paredes apenas estão fazendo um marketing, né, do faraó. Olha só, já naquela época se trabalhava o marketing daquele que governa. E é importante dizer que nesta batalha, depois da finalização desta batalha, houve um acerto, houve uma pacificação que é conhecida como o primeiro acordo de paz existente na história. Então, Ramsés aqui vai sinalizar, ou vai, Ramsés o Grande, né, 64 anos de reinado, ele vai trazer nesta carta esse ímpeto da sua juventude, do seu conhecimento, da sua força guerreira, assim como o mensageiro traz no seu simbolismo. Nenhuma carta ou nenhum baralho, seja temático, seja transcultural, nenhum dele foge do simbolismo tradicional, senão seria outro oráculo. A gente, autor, tem que respeitar muito isso. O que nós fazemos? Nós, autores, colocamos em cada uma dessas lâminas, ou em alguma dessas lâminas, o enaltecimento de alguma característica. Ok? Na carta 2 temos o trevo, que é o trevo egípcio, podemos falar do trevo de Alexandria, né, que é muito conhecido, e nós sabemos que os egípcios, eles estudavam as ervas, estudavam as plantas, principalmente para fazer medicinas. E se vamos, por exemplo, ao templo de Isis, era frequente ter enfeites ou ter em alguns cantos assim do templo de Isis
folhas de trevo como proteção, porque as mulheres egípcias, as mães egípcias, muitas delas colocavam ao redor do pescoço como se fosse uma correntinha, né, nas suas crianças, nos seus filhos pequenos, né, principalmente, para afastar os maus espíritos. Então, o trevo, naquela época faraônica, já tinha essa qualidade ou essa funcionalidade de vencer, de afastar maus espíritos. Então, olha que sorte a gente poder encontrar, vamos aí à escola europeia de Lenormand, né? A escola europeia, ela fala, né, da sorte que a gente tem de encontrar o trevo. Para a escola brasileira, simbolizam os pequenos desafios, as pequenas coisas que serão, os pequenos obstáculos que serão superados, né? Mas se a gente pensa como a escola europeia, que seria a escola tradicional, a gente traz, ou a gente observa nesse símbolo do trevo a sorte que a gente tem de encontrar um trevo e lembrar que na época faraônica também se usava como elemento para afastar maus espíritos e também como elemento medicinal. A carta 3 é um navio, vai ter o mesmo simbolismo, mas aqui este navio é um navio de Cleópatra. Cleópatra VII Filopator, filha de Ptolomeu XII, que era um general do Alexandre o Grande. Então, todas essas histórias que se contam em torno de Cleópatra são levam, né, ao imaginário muito forte, a esse intercâmbio do navio, intercâmbio cultural. Quem não lembra, né, de a suntuosidade do navio de Cleópatra passeando pelo Nilo, indo, né, a fazer um intercâmbio com Júlio César, acaba se apaixonando, enfim, tendo um filho, Cesarion, ela embrulhada, né, em um tapete, e Júlio César obviamente cedeu aos encantos de uma mulher fascinante que falava sete idiomas, que talvez não era tão bonita, né, como as representações em Hollywood, mas que tinha essa sedução nata na sua inteligência, na sua postura, né? Ela sabia muito bem aquilo que eu queria e quem não, aquilo que ela queria. E quem não lembra também de esse navio de Cleópatra navegando pelas águas do Nilo, junto com Marco Antônio, seu outro amor, né? Com quem teve filhos gêmeos. Então, aqui no navio, nós vamos lembrar da história dessa mulher maravilhosa. Na carta 4, nós temos tradicionalmente uma casa. Aqui vamos encontrar outra casa. É uma casa espiritual, é o templo de Philae. O templo de Philae é dedicado a Isis, né? E Isis, a mãe do cosmos, Isis, aquela maga, né, que juntou os 14 pedaços de Osíris, que teve um filho chamado Horus, né? Enfim, vamos falar do templo de Philae, lembrando que aqui tem a última inscrição em hieróglifos, que foi feita em 394 depois de Cristo, dedicada ao deus Mandulis, que é o deus Apolo, né? Diz uma egiptóloga chamada Amelia Edwards, ela escreveu, né, em seus relatos, em seus livros, Mil Milhas de Rio Nilo Arriba, que quando chegava de embarcação, né, porque só se pode chegar de embarcação até o templo de Philae, que chegando próximo já era como sentir, né, os incensos daquele templo, o canto, né, das sacerdotisas e o som do sistro.
né? Então, o templo de Philae nos oferece essa proteção, nos oferece. Quem não gosta de chegar na sua casa? Nossa casa é nosso templo. En esta otra imagen, que es a carta 5, que es la Árbori, nos vamos a encontrar una tamarera, que es esta, con un señor aquí ajoelhado, ¿no? Esta es una pintura, esa pintura está en una tumba, ¿no? En la necrópolis tebana, que es Pachedu, a tamarera y Pachedu. Pachedu era un artesão da 19ª dinastia, ou seja, ele esteve entre os reinados de Seti I e de Ramsés II, né? E aqui ele está, é uma pintura dentro da tumba dele, e a tamareira, ela traduz aqui o simbolismo da árvore do Lenormand, tradicional do Lenormand, que é o tempo, a necessidade de esperar. A tamareira, ela demora muitos anos para dar frutos, né? E aqui Pacheco, ele está ajoelhado, bebendo das águas do renascimento, né? Então está em contato, né, com a ancestralidade. Olha que maravilhoso, né? Porque se a gente vai para o simbolismo da árvore, a árvore também simboliza a ancestralidade. Na carta 6 vemos estou preocupada com o tempo. Na carta 6 nós vemos as tormentas de areia. É muito frequente a tormenta de areia no deserto. As pessoas precisam se abrigar, as pessoas têm que ter muito cuidado, pode ser muito confuso, porque não se vê nada. E o vento e a própria tormenta faz com que a pele, o rosto possa ser machucado. Então, tem que ter muito, muito cuidado nas tormentas, al igual que com as nuvens, que são confusas, que são turbulentas. Aqui, na carta 7, nós temos a cobra, que é Wadjit, a senhora do Baixo Egito, né? Vemos aqui a presença majestosa da cobra, né? Que depois, junto com o abutre, que é Nekvet, fazem parte das coroas, né? Da diadema do faraó juntas, né? Essa cobra, ela está colocada aqui no frontal do faraó na diadema para afastar os inimigos, né? Então, fala da necessidade que a gente tem de se proteger diante de forças negativas, diante de inimigos também. Na carta 8, nós vemos o caixão, que seria o sarcófago de Tutankhamon. Em 1922, né, Howard Carter, em 4 de novembro, descobre a tumba de Tutankhamon. Na realidade, quem descobriu foi um menino pequenininho que avisou a Howard. Ele vive nos dias de hoje, avisou, né, sobre essa tumba. Bom, foi um grande descobrimento, e que nos encanta com esses sarcófagos, com a máscara de ouro de Tutankhamon, e todo esse mistério, né, que envolve esse descobrimento, que foi enaltecido, né, pelos filmes de Hollywood. Na carta 9, nós temos um desenho, uma pintura, que está na tumba de Mena. Mena era um oficial da 18ª dinastia, está na necrópolis tebana, e aqui nós vemos, né, o buquete, né, de flores de lótus, tão importantes para os egípcios. Nessa carta vamos abordar sobre a arte, né? A arte egípcia é fantástica, tem diferentes expressões nas diferentes dinastias, seguem um padrão até uma determinada época, que vamos ver mais adiante. A carta 10, que é o Chicote, se denomina Ceifando os Campos de Yalu, e aqui vemos um desenho, né, de um artesão que se chamava Senedjem, que é da época também
da dinastia 19, entre Sete I e Ramsés II, né? Então, nós vemos aqui a importância de colher, a importância de ceifar, né? E esta mesma atividade de ceifar também se fazia nos campos de Yalu, ou seja, nos campos nos campos de Osíris, né? No além, todo aquele, o defunto, quando passava para o além, também continuava exercendo as mesmas funções, só que do lado dos deuses. Na carta 11, nós temos o chicote, que é tradicional no baralho Lenormand. Mas aqui, lembra que eu falei que cada autor dava ênfase a algum significado? Aqui eu estou dando ênfase àquele sofrimento, aquele se sentir machucado, né? Aquela pressão, aquela cobrança, né? Que traz o chicote, e nestas figuras aqui, que são os prisioneiros de Cush, do reino de Cush. Cush era Núbia, e era um lugar estratégico, né? Uma rota comercial, né? E lá tinha muitas riquezas, então sempre havia muitas disputas, enfim, se queria. Houve uma época que os núbios governaram Egipto, mas na época de Ramsés II teve muitos prisioneiros de Cush. E esta imagem aqui é um relevo que está no grande templo de Ramsés, em Abu Simbel, nos colossos sedentes, ou seja, na figura do faraó que está sentado, né, por isso sedente, e aos imensos, e nos pés dele estão desenhados em relevo estas figuras. Vejam como era importante naquela época mostrar para o povo, né, naquela época, como mostra ao mundo desse domínio que o faraó tinha em relação a seus inimigos. Eles desenhavam os inimigos também, isso se encontrou nas sandálias de Tutankhamon, na sola das sandálias, né, para pisar, para esmagar os inimigos. E aqui estes desenhos dos prisioneiros de Cush, que seria o chicote, né, que mostra a dor de quando a gente está sendo submetido por alguém, estão nos pés do faraó, de Ramsés II. Aqui na carta 12, não podemos confundir árvore com esta carta. Aqui eu sei que aqui nós temos um papiro, né, onde está desenhada uma árvore, mas tem dentro dessa árvore, que é o sicômoro da família das figueiras, né, temos um sinfim, um monte de pássaros. E os pássaros, por voarem, eles consideravam que os pássaros estavam perto dos deuses. E eles acreditavam que a figueira ela estaria relacionada com Hathor, estaria relacionada com Nut. Então, toda vez que viam os pássaros no sicômoro, imagina, uma figueira fruto doce, então muitos pássaros estariam lá, né, comendo seus frutos ou descansando nas suas folhas, eles entendiam, né, que esses pássaros estariam sendo acolhidos, né, por Hathor, por Nut ou pelos deuses, né, nesse sicômoro. Para eles era muito importante. Eles entendiam que as aves eram aconchegadas, né, pelos deuses. A carta 13, nós vemos uma cena que é uma pintura da tumba de Inarkau, que era um trabalhador de Ramsés III, e entre Ramsés III e Ramsés IV, né? E en esta imagen nós vemos Inarkau acariciando em um acto carinhoso, né, com as crianças, com os filhos. Os egípcios cuidavam muito das crianças, eles tinham muitos preceitos escritos em papiros que têm se encontrado, né, para
proteger a seus filhos. E aqui em Nercal é posterior, é mais ou menos da dinastia Vinci, posterior a Akhenaton, então aqui vemos um pouquinho, né, uma reminiscência à arte de Amarna, que é um período revolucionário, é um período onde Akhenaton é a figura principal, ou seja, Amenófis IV seria, né? Nós vemos aqui na Carta da Raposa, está associada às hienas, né? E as hienas são mamíferos da África e da Ásia, e encontramos, por exemplo, desde a dinastia Sexta em Saqqara, escritos, principalmente na época de Teti, né, de um oficial, né, que se chamava Mereruca, né, encontramos na tumba escritos ou desenhos, pinturas, onde há hienas sendo companheiras dos caçadores. Ou seja, os egípcios, desde essa época, não foi em todas as épocas, foi principalmente na sexta, né, dinastia, que domesticavam, ou queriam domesticar as hienas para soltarlas e que elas fossem suas caçadoras, fossem suas colegas, na realidade, né? Eu acredito que deve ser bem difícil, um negócio muito complexo, né, domesticar uma hiena, tanto que posteriormente, e em mais ou menos na dinastia Vinci, Ramsés XI, né, decretou esse ano um ano, né, dessa dinastia Vinci, como o ano das hienas. Se conhece esse evento, esse ano das hienas, pelos saqueos, pelos roubos que houve. Então, olha como está relacionado a essas enrolações, a esses enganos, né? E a hiena tem uma característica muito peculiar, que é dar risada. Então, se conhece muito, e voltamos de novo a Hollywood, né? Nos filmes ou em algumas histórias, falam, até Shakespeare escreveu, né? Que enquanto você durma, eu vou dar risada, né? Enfim, há diferentes histórias que colocam a hiena como um ser que ela dá risada quando vai prender a sua presa. Na realidade, esse animal tem sim um som que parece uma gargalhada, mas ela gargalha quando ela está feroz, quando ela está furiosa. E também garga, por isso, esses contos e essas histórias todas, né, hollywoodianas, e até de Shakespeare. Mas a hiena também chama, através dessa gargalhada, as suas colegas, os seus companheiros. Temos aqui na carta 15 um urso. Eu posso dizer a vocês que não tem ursos no Egito, só tinha, né, uma fauna na época pré-histórica muito intensa, né, onde também se encontraram ursos, mas depois da neolitização acabou muitos animais indo embora. Então, o urso é um deles que estava na cordilheira do Atlas, né, na África, e não faz parte do Egito, é um animal que está em vias de extinção, mas a gente precisa, como autor, seguir o simbolismo das cartas Lenormand tradicional, e o urso tinha que estar presente, né? Então, vamos contar aqui nesta carta, no livro, eu conto sobre um pouquinho, né? Claro que não é um livro de egiptologia, apenas estamos falando da associação destes elementos simbólicos com a história, né? O elemento simbólico Lenormand com a história. E o urso, falamos do urso do Atlas, e também falamos sobre diferentes zoológicos que tinham alguns faraós. Claro que lá não tinha urso, volto a repetir, e uma coisa interessante, que o urso do Atlas também consta no baralho do continente africano.
lembram do baralho que eu apresentei antes, que mencionei, do Renato Carvalho? Então, nesse baralho também o Renato fala do urso do Atlas. Aqui na carta 16, vemos a estrela. Nós sabemos como as estrelas, né, eram importantes para os egípcios. Esta carta especificamente é um fragmento do que está desenhado no templo, no teto do templo de Dendera. Dendera é o templo de Hathor, né? E dedicado a deusa Hathor. E aqui neste templo, aqui nós vemos, né, Osíris, o Mausi, não sei onde está aqui. Vemos Osíris em uma barca, aqui vemos uma constelação, aqui vemos Horus, né? E esta carta representa o aparecimento no horizonte da estrela Sirius, que era muito importante porque ela anunciava o período das inundações, tão importantes para os egípcios, já que o humus, né, fecundava os campos. Era importantíssima a inundação, tinha nilômetros também, ou seja, mediam, né, eram como uma espécie de cisternas, né, onde mediam a altura do Nilo, da inundação. Aqui a carta da 17, que é essa carta da cegonha, está representada pela ave Venu. A ave Venu, vemos aqui senhor que é novamente Senergem, né, da época de Ramsés II, da 19ª dinastia, né, e adorando o deus Ra, simbolizado aqui pela ave Vênus. Havia uma associação com o deus solar, e a ave Vênus simbolizava, né, tinha essa relação, porque a ave, eles viam, né, que ela ficava em um montículo de terra que representava a colina primordial, de onde depois nascia Ra, enfim. Então, aqui falamos um pouquinho desse mito da criação. Aqui na carta 18, nós temos o cachorro, que está simbolizado pelo deus Anubis, e a gente sabe que o deus Anubis é um deus chacal, animal que ficava no deserto e que está associado com a espiritualidade, é um Deus que acompanha o espírito do morto, é um Deus amigo, né, que vai acompanhando pelas diferentes etapas que o defunto deve percorrer até chegar à etapa do juízo final, presidido por Osíris. Então, aqui o deus Chacal, por que associavam com os mortos? Porque na época em que não se tinha, na época, né, pré-histórica, onde os ritos funerários eram feitos cavando fosso no meio do deserto e enterrando o morto lá com alguns pertences, algumas coisas. Depois viam, né, que o chacal vinha e levava, comia, enfim. Então era associado o cachorro ao morto, ao defunto. Por isso se denomina o deus da morte. Na realidade, é o companheiro do espírito do defunto nesse percorrer até chegar ao juízo final. Nós temos aqui a carta 19, eu vou tentar acelerar um pouquinho. A carta 19 são as colunas, né, do templo de Edfu, que es dedicado a Horus. ¿Y por qué las columnas? A torre, nós sabemos que tem um contexto, né, espiritual muito grande, além de simbolizar o silêncio, de simbolizar a necessidade de meditar. E em relação a esta carta, por exemplo, representa, né, a sala hipóstila do templo de Horus, que
onde só os sacerdotes e o faraó podiam transitar, né? E esses pilares da sala hipóstila eram denominados pilares cósmicos. Cada um desses pilares, dessas colunas, né, em diferentes templos, não só no templo de Edfu, terminavam, ou seja, terminavam na parte de cima, quando o egípcio olhava, e você que vai para o Egito olha para cima, você vê terminando a coluna em papiro, com a figura de Hathor, com lotus, enfim, porque eles, ao olhar para cima, relembravam, através da columna que termina em papiros, sobre a fecundidade. Tudo tinha um significado, tudo é símbolo, né, em Egipto. E esses pilares cósmicos, né, foram feitos na época ptolomaica, mais ou menos no reinado dos Ptolomeus. Na carta 20 vemos um jardim totalmente diferente do jardim que a gente conhece. Eles tinham, né, aqui este jardim é um papiro, né? O Jardim de Nebaun é um mural que está no British Museum. Nebaun era um funcionário da 18ª dinastia, mais ou menos na época de Tutmosis IV e Amenhotep III, né? E aqui vemos o jardim que tem um lago central, onde tinham peixes, porque tinha que simbolizar, né, o lago, o oceano primordial, né, de onde sai toda a vida, e ao redor colocavam um monte de árvores frutíferas, papiros, enfim, eles tinham, cada templo tinha um jardim, era importante que tenha cada um desses templos um jardim instalado, nas casas de pessoas ricas também. Na carta 21, que são as montanhas, nós vemos o Vale das Rainhas, e o Vale das Rainhas é um wadi, é um lugar montanhoso, né, em algumas partes rochoso também, mas aqui neste wadi, neste Vale das Rainhas, nós encontramos mais ou menos 100 tumbas, dedicadas a rainhas, por isso o Vale das Rainhas, e também alguns príncipes. Aqui neste vale, por exemplo, nós temos uma tumba que é magnífica em quanto a colorido, em quanto a desenho, que é a tumba de Nefertari, que foi a esposa favorita, a grande amada, né, de Ramsés II. Na carta 22 vemos escadas que simbolizam como um caminho, né? Um caminho que vão levar, essas escadas vão levar a o teto, né, do templo de Dendera, né? Leva ao telhado do templo de Dendera. E lá naquele telhado nós vamos encontrar várias capelas, entre elas a capela de Osíris, onde se encontra o zodíaco de Dendera, que é tão famoso. Estas escadas são interessantes porque, na medida em que foi passando o tempo, elas estão desgastadas e ninguém encontra uma explicação coerente para esse desgaste dessas escadas. Aqui na parede nós temos uma procissão, né, subindo as escaleras para ir ao telhado, à capela de Osíris. Na carta 23 nós temos o rato, e o rato aqui na realidade é uma ratazana, né, em uma ostraca. Aqui é uma ostraca, é um pedaço de pedra onde os artesãos de Deir el Medina desenhavam, seja os seus, como se diz, os seus, os seus desenhos, né, os seus rabiscos, e também eles desenhavam, colocavam lá as suas queixas, né? Então se conhecem estas ostracas como ostracas satíricas, né? Seria o que hoje nós conhecemos como charge, né? Temos em França, né? Charlie Hebdo,
creio que se chama assim, né, que é uma charge que é muito conhecida, teve até um atentado terrorista, se não me engano, mas, enfim, isso é outra história. Vamos para o Austraca de Deir el Medina. Aqui vemos, por exemplo, uma ratazana que está sendo servida por um gato. E aqui no meio tem um grande pato, né? A rata vai simbolizar o governante, aquele que realmente deixa muito a desejar, mas que aquele que tem uma condição diferente, como um gato, que os gatos, né, eram tidos como elemento, como símbolo protetor, como alegria, tem que estar abanando, né, sendo um servente de um rato. Então, aqui é uma ostraca satírica que fala de uma queixa em relação ao governante, né? E como a ratazana, ela se aproveita, né, da oportunidade e acaba desgastando tudo a seu entorno. Na carta 24 encontramos um amuleto, que é um amuleto de cornalina, que é um amuleto de coração. Era muito colocado, era muito, não, era sempre colocado do lado do defunto, do lado da múmia, né? Então, existem diferentes elementos com este formato que representam o coração. Aqui na carta 25, que é a carta dos anéis, encontramos joias. Aqui vamos falar um pouquinho sobre Deus Kunun, que é o Deus dos artesãos. E estes são braceletes, os braceletes do Tutankhamon, né? Braceletes pequenininhos que Tutankhamon ganhou, o que usava, né? Mais ou menos quando ele tinha 5 anos. Então, são braceletes que simbolizam a união, que simbolizam que são similares a anéis, né? São umas joias, fazem parte das joias encontradas no túmulo de Tutankhamon. Quando chegamos aqui, oi, perdão. Parei aqui quando chegamos, pronto. Vou novamente, não sei como tirar isto daqui, mas tudo bem, peço desculpas. Quando chegamos na carta 26, nós vemos aqui, vou de novo, quando chegamos na carta 26, nós vemos um livro. Nós não podemos encontrar no Antigo Egito um livro como a gente conhece desde faz muito tempo, com capa dura, com espiral, com diferentes formatos e tamanhos, né? Não existia naquela época faraônica. O que existiam eram papiros, rolos de papiros que contavam alguma coisa. E este é o papiro de Ani, que também perdón, en Turín, si no me engano, tem uma colinha aqui, sim, perdão, no Museu Britânico, né? É que eu anoto para não esquecer nada. Nós encontramos aqui una secuencia de ese libro, que es o livro dos mortos, onde o defunto se encontra, né, acompanhado por Anubis, depois de passar pelos 42 juízes, né, está em uma câmara onde se encontra Osíris e é pesado, e Mat, a deusa do cosmos, a deusa da justiça, onde é pesado seu coração e a pena da justiça e da verdade. A pena da justiça e da verdade é simbolismo da deusa Mat, que é a deusa da justiça, organizadora do cosmos. Então, aqui é interessante que o morto tinha que falar sobre as confissões negativas. O que são as confissões negativas? São as diferentes falas que o morto deveria dizer, deveria lembrar nesse julgamento, para que o seu coração estivesse em equilíbrio. Porque se o coração pesasse muito mais que a pena da justiça e da verdade, ou seja, havia algo errado aí, uma deusa feroz vinha e comia, né, esse espírito, esse defunto. Então, ele falava, eu ofereci, eu dei
cevada para minha esposa, não faltou pão para meus filhos, eu respeitei a figura do faraó, enfim, são confissões negativas que no futuro deram origem aos 10 mandamentos, né? Então, era importante que houvesse essa equidade, esse equilíbrio entre a pena da justiça e da justiça e da verdade e do coração. Então, este é apenas um fragmento desse grande livro, né, que é o livro dos mortos. Existem outros livros, e este livro se denomina, na realidade, livro para sair à luz do dia, ou seja, algo será revelado, né, que é bem o simbolismo do livro do Lenormand, algo será revelado, né? Na carta 27, nós temos a figura do rei Tot, do Deus Tot, que é o Deus, né, da escrita, das ciências, aquele que criou os hieróglifos, aquele de todo conhecimento, associado com a lua também, enfim. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características desse Deus. E nas últimas cartas que compõem o Ancien Égypte Lenormand, temos o homem e a mulher sendo um casal que deu muito que falar em uma determinada época, que foi Amenófis IV, eh, o meu mouse está aqui, Amenófis IV, que é nada mais nem nada menos que o conhecido Akhenaton, conhecido por criar, na época que se conhece como época de Amarna, criar uma espécie, né, de monoteísmo. Havia deuses também sendo cultuados, mas principalmente havia um Deus único que era Atón, que era o disco solar. E ele começa a abolir os outros ritos, principalmente os ritos de Amon. Imaginem, nessa época, os sacerdotes de Amon ficavam furiosos, enfim. Então, houve toda uma revolução que infelizmente, não foi boa para Egipto em questões de política externa, por exemplo, mas enquanto a arte, houve uma diferença abrupta entre a arte de Amarna e a arte anterior. Anteriormente tinha um padrão a ser seguido, nós víamos naqueles colossos, aqueles desenhos bem bonitinhos, né, de cada faraó, como algo imensamente belo. Na época de Amarna, o que hoje chamamos de corpo real, estava desenhado tal qual era. Então, nós vemos estátuas de Akhenaton com as coxas grandes, o rosto, né, não tão harmônico, né, enfim. Posteriormente deu, quando se termina a época de Amarna, deu o que em egiptologia se conhece como o Adamnatium Memoriam, que é borrar o nome do faraó das páginas da história. Por isso, quando se encontra o sarcófago, né, o caixão de este rei, se encontra todo rabiscado e o rosto, né, daquele sarcófago totalmente rabiscado por cima, para apagar, né, a existência desse faraó. Marcou uma época, né, muito interessante, e Akhenaton é bem conhecido, bem famoso, né, até os dias de hoje como o faraó monoteísta. Ele tinha uma esposa cujo nome era Nefertitis, que significa a vela está chegando. Ela é muito conhecida por conta do busto que hoje em dia está no Museu de Berlim, foi encontrado pelos alemães. Há uma disputa, né, para que esse busto volte novamente a Egipto, una tarefa un tanto difícil para o antigo ministro das Antiguidades, que é
Sahijawas, né? Então, enfim, tirando essas questões, a vela, né, que está chegando, mostra a essência da mulher, a presença marcante de uma mulher que acompanhou o seu esposo, né, nessa revolução religiosa e também artística, né, daquela época. A carta 36 é a carta da Lotus Azul, e aqui, quando chegamos nesta carta, nos voltamos a falar de Nefertum, que é o deus, o perfume. O Lotus está associado, né, ao sol, faz parte, né, do mito da criação também. Aqui na carta 31, nos encontramos com o sol de Amarna, que seria Aton, né? Aton tinha 12 raios que saíam, né, desse disco solar, que iluminavam a família do faraó, e esses braços, né, esses raios, eram como braços que terminavam em Ankh. Aqui na carta 32 nós temos um conjunto simbólico que é a lua, as pirâmides e a esfinge, a lua iluminando todo esse mistério em torno das pirâmides e da esfinge. Podemos dizer, né, que esses três elementos são muito compatíveis entre si, porque toda vez que a gente olha a lua, tem essa questão misteriosa, né, que tem lá, enfim, toda aquela coisa que a gente imagina da lua, que a gente pensa da lua enquanto elemento simbólico, representa honras e méritos, né? O mérito de uma civilização que até os dias de hoje nos ensina, nos fala, através dos seus hieróglifos, através dos seus ritos funerários, através da sua arquitetura, através da sua religião, né? Olha que honra e que mérito deste povo, né? Que é o simbolismo tradicional da escola Lenormand europeia, ou seja, da escola Lenormand alemã, da lua, que significa honras e méritos. Aqui na carta 33 nós vemos uma chave que está simbolizada, temos a chave que está simbolizada pela cruz Ankh, que é a chave da eternidade, né? A gente abre portas ou fecha portas, então a gente precisa abrir, né, com nossa força, com nossas crenças, com nossa fé, eh, abrir passos, né, para que possamos escrever uma linda história, né, e que nosso espírito, através da eternidade, evolua cada vez mais. Na carta 34 nós temos as tilápias, né, muitos peixes, né, que é o alimento dos alimentos, né, de todos os tempos, de todas as civilizações, embora em alguns lugares de Egipto não se podia comer peixe, embora alguns sacerdotes também não podiam comer peixe por conta por conta do mito, né, de Osíris, né, o corpo dele teria sido desmembrado em 14 pedaços e seus genitais jogados no rio. Então, por conta disso, os sacerdotes e alguns lugares de Egito não comiam peixe. Sin embargo, tem muitas representações, seja em pintura, seja em relevos, da pesca, né? Tão importante para os egípcios, e esse alimento como as tilápias. Aqui, nesta imagem da carta 35, nós nos encontramos com a âncora, mas com a âncora egípcia. E este é um hallazgo arqueológico que foi encontrado no Mediterrâneo por um veterinário que estava mergulhando, né? E ele ficou surpreso, enfim, avisou as autoridades correspondentes, e esta pedra, né, tem inscrições egípcias
Tem hieróglifos e tem também alguns desenhos que se vinculam com Sexat, né? Que era uma das tantas deusas existentes no Egipto, que era uma deusa relacionada com os escritos também, ou sim, com os escritos. Tá? Enfim, então a âncora, não vemos uma âncora como a gente conhece tradicionalmente, e se vemos a âncora que se usava naquela época, que era uma pedra podendo conter hieróglifos ou não, e que tinha um buraco por onde era pendurado uma corda, certo? Perdão, vamos, já estou terminando, meu telefone tocando, enfim, e aqui a carta 36, que é a cruz, e a cruz está representada aqui pela cruz copta. Esta inscrição, este relevo, né, está no Templo de Pilae. O Templo de Pilae, ele foi, na época de Justiniano, né, na época do cristianismo, foi abolido todo e qualquer ritual ou rito que se fizesse no Templo de Pilae, e o templo, em algumas colunas, passou a se colocar, né, a se desenhar a cruz copta, né? Então, o Templo de Pilae, em uma época, foi uma igreja copta. Tanto que em uma das paredes também tem, por exemplo, a representação do faraó, ou a representação de Anubis, não lembro direito agora, onde na cabeça está a cruz copta. Ou seja, essa cruz es una cruz que começa a ser utilizada nessa época bizantina. Eu gostaria de terminar esta palestra, espero que vocês tenham gostado do meu novo baralho, que possam ter entendido essas associações, né, com a cultura e o simbolismo do Antigo Egito. Eu quero terminar com um escrito que foi encontrado em uma tumba, que é a tumba do rei Intef, do Reino Médio, que se denomina Canção de Harper. E diz assim: ninguém volta do além para nos contar, para nos dizer como está, para que nossos corações se acalmem, até que a gente vá aonde eles foram. Por esse motivo, você que está escutando esta palestra, você que futuramente irá ler ou trabalhar com o baralho Ancient Lenormand, alegre seu coração, divirta-se e nunca fique cansado por isso. É uma grande ensinança que nos deixa a canção de Harper para todos nós, independente de utilizar qualquer tipo de baralho, né? Nós precisamos alegrar o nosso coração, né? E não ficar cansado por isso, né? Eu agradeço a todos pela presença de vocês. Meu nome é Mirta Herrera, meu nome turco é Sulma Islam. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Aqui embaixo está meu telefone, que é meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou à disposição. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Um beijo imenso. Selamun alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Deus los abençoe e les dê prosperidade sempre. Um beijo grande.